do Novo Testamento, escrito, aleluia, por Lucas, pelo evangelista Lucas. Ao vermos esse título, aleluia, agora é conhecido como livro de Atos, entendemos que Lucas escreve o livro de Atos, talvez, aleluia, para nos falar a respeito dos atos dos apóstolos, a respeito dos discípulos que Jesus havia chamado e treinado para a obra. Só que, aleluia, apesar de Lucas ele listar os 11 apóstolos que Jesus escolheu, apesar de Lucas também mencionar um novo apóstolo que foi escolhido, aleluia, para fazer parte daquele grupo, ocupando então o lugar, aleluia, de Judas. Chega um certo período em que Lucas ele deixa de mencionar 9 desses apóstolos. Chega um certo período no livro de Atos que então Lucas vai deixando de falar desses apóstolos. Então isso me leva a entender que a intenção de Lucas ao escrever o livro de Atos não era apenas tratar dos atos dos apóstolos. A intenção de Lucas ao escrever o livro de Atos não era apenas nos mostrar a trajetória dos apóstolos. Então, agora diante dessa situação, algumas pessoas vão defender que o livro de Atos deveria ser conhecido como Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque no livro de Atos, Lucas vai falar a respeito da vinda do Espírito Santo. Glória a Deus! Lucas vai mencionar especificamente o Espírito Santo. Só que, porém, em 11 dos seus capítulos, Lucas não menciona o Espírito Santo. Então, isso também nos leva a entender que a intenção de Lucas, ao escrever o livro de Atos, não é, aleluia, falar apenas da vinda do Espírito Santo. Agora, alguns teólogos estudiosos vão defender que Lucas escreveu o livro de Atos com base em Atos capítulo 1, versículo 8, apenas, aleluia, para nos mostrar, apenas para falar da expansão do Evangelho, partindo de Jerusalém até chegar em Roma. Só que, porém, o Evangelho ele chega em Roma antes de Paulo. Então, sendo assim, se a intenção de Lucas fosse essa, ele havia perdido uma grande parte da história. Então, aleluia, a pergunta que não quer calar: o que Lucas quer nos dizer ao escrevermos o livro de Atos? O que Lucas está tentando dizer ao escrever esse livro? Aleluia, aí vai a resposta. Ninguém está dizendo que Deus está fazendo algo no mundo por intermédio de Cristo Jesus. Ninguém poderá parar. Aleluia, você não entendeu? Eu vou repetir de novo. Aleluia, Lucas está dizendo que Deus está fazendo algo no mundo por intermédio de Cristo e que a cruz pesada não pode parar. Lucas está dizendo, aleluia, que os cravos seguraram as mãos de Jesus não pode parar aquilo que Deus começou no mundo através de Jesus. Lucas está dizendo, aleluia, que os chicotes que dilaceraram a carne de Jesus não pode parar aquilo que Deus havia começado no mundo por intermédio de Jesus. Parece que eu vejo Lucas dizendo que não tem nada, que não tem ninguém capaz de deter aquilo que Deus começou por intermédio de Cristo Jesus. Aleluia, eu me pergunto, o que Deus começou por intermédio de Cristo? A resposta está no livro de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo era Deus, e ele estava com Deus. Aleluia! No princípio, Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ou seja, então isso quer dizer que Deus começou a implantar no mundo um evangelho através de Cristo Jesus. Ou seja, Cristo é o próprio Evangelho. Oh, glória!
Senhor. E até hoje esse evangelho continua sendo pregado. Até hoje o evangelho da cruz continua sendo ministrado. E se nós estamos aqui hoje é por causa desse evangelho. Aleluia, do que Deus começou a fazer no mundo por intermédio de Cristo Jesus. Glorificado, exaltado ao santo nome do Senhor. E diante dessa situação, agora nós vemos, aleluia, um chamado. E que chamado é esse, pregador? Agora eu vejo Cristo chamando testemunhas. Eu vejo Cristo preparando testemunhas. E o que é uma testemunha? Aleluia, essa testemunha, ela não é nada mais, nada menos do que aquele que diz o que viu e o que ouviu. Aleluia, essa testemunha, quando você é chamado para ser testemunha, você não tem o poder de defesa. O que é te dado, aleluia, por autoridade, é apenas o direito de falar aquilo que você viu e aquilo que você ouviu. Aleluia, quando chega ali diante do juiz, aleluia, se a testemunha tentar defender a vítima, o juiz vai mandar calar na hora, porque ele só está perguntando o que você viu e o que você ouviu. Cristo começa a trabalhar com pessoas para que possam ser testemunhas. Agora, diante dessa palavra, eu me deparo, presbítero André, com 3 grupos de testemunha, 3 tipos de testemunha diferentes. O primeiro grupo de testemunha era aquelas pessoas que viram Jesus iniciar o seu ministério. Eram aquelas pessoas que estavam junto do Jordão, quando Cristo foi batizado e repousou sobre ele o Espírito. Aleluia. Esse é o primeiro grupo de testemunhas. Só que, porém, vai chegar um momento em que Jesus ele vai ser crucificado. Havia ali milhares e milhares de pessoas que compunham esse grupo, que poderia ser chamado de testemunha, porque eram pessoas que haviam visto Jesus operar milagre. Eram pessoas que estavam com Jesus, a multidão era grande, caminhava com Jesus, ouvia Jesus pregar, viu Jesus curar, viu Jesus ressuscitar. Então, aleluia, o testemunho dessas pessoas seria, aleluia, o testemunho desse primeiro grupo seria, realmente ele é Jesus. Eu vi quando ele pregava, eu vi quando ele foi batizado por João e o Espírito desceu sobre a vida dele. Glória a Deus, eu ouvi ele falar, aleluia, que ele leva para o céu. Eu ouvi ele falar que ele transforma, eu ouvi falar que ele liberta, eu vi ele levantar aleijado, eu vi ele curar cego, eu vi ele sim, eu vi. Só que, porém, no momento em que Jesus é crucificado, acaba ali o testemunho desse primeiro grupo. Aí eles continuam dizendo, mas eu também vi quando ele foi crucificado e morreu. Então, esse primeiro grupo de testemunha acaba aí. Eles só podem falar o que eles viram e o que eles ouviram. Então, acaba aí. Só que, porém, agora, imagina comigo, deixa eu fazer uma viagem nessa mensagem. Lembra de Pedro? Imagina Pedro fazendo parte desse primeiro grupo de testemunho, para que você possa entender o que eu quero dizer com essa palavra. Imagina Pedro agora sendo parte desse primeiro grupo de testemunho. Pedro vai chegar no templo na hora da oração, e está ali um paralítico, está ali um coxo, e esse coxo vai pedir uma esmola para Pedro. Só que, porém, agora Pedro vai olhar para ele e vai dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, só que eu vi Jesus pregar, eu estava com Jesus, eu sei o que Jesus faz, eu sei que Jesus é, eu sei, aleluia, que ele curou. Se ele estivesse morto, se ele não estivesse morto, aleluia, se ele não tivesse sido crucificado, certamente ele te curaria. Certamente ele faria um milagre na sua vida. Então Pedro volta para trás e aquele coxo continua do mesmo jeito. Esse seria o testemunho de Pedro se ele estivesse nesse primeiro grupo de testemunhas. E o segundo grupo de testemunhas, pregador? Esse segundo grupo de testemunhas, ele diminuiu bastante.
Agora não é tantas pessoas mais que podem testemunhar da ressurreição de Cristo. Agora é o segundo grupo de testemunhas. Eles viram, aleluia, um Cristo ressurreto. Eles tiveram o prazer, eles tiveram a oportunidade de caminhar com Cristo por 40 dias após a sua ressurreição. Então, agora esse grupo de testemunha tem algo mais para falar. Imagina agora que esse grupo de testemunha vai dizer: ei, ele veio, ele pregou, foi crucificado, mas ressuscitou e está operando milagres e maravilhas até hoje em nosso meio. Aleluia! Então o testemunho agora desse grupo. E agora vem comigo, imagina Pedro agora nesse segundo grupo, chegando de novo no templo. O paralítico vai dizer: dai-me uma moeda. Ah, meu filho, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu vim aqui falar para você que Jesus ele veio, que Jesus ele foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, mas tem uma promessa que ele vai voltar. Fica firme, porque quando ele voltar, a luz ele vai te curar. Fica firme, porque quando ele voltar, ele vai te levar para o céu. Esse era o testemunho de Pedro. Fazendo parte desse segundo grupo de testemunhos. Só que, como eu disse, são 3 grupos. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. E esse terceiro grupo, ele se inicia após o cumprimento de uma palavra. Após o cumprimento de uma palavra que já foi profetizada lá atrás pelo profeta Joel. Glorificado, exaltado ao santo nome do Senhor. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, Joel já havia, aleluia, profetizado. Então, agora Cristo ressurreto, ele fica, aleluia, com esse pequeno grupo de testemunhas pelo espaço de 40 dias. Porém, Jesus vai dizer para eles: glorificado, exaltado é o santo nome do Senhor. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Aleluia! Meu Deus! Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Então agora há uma promessa para um pequeno grupo que viu, aleluia, Jesus ressuscitar e viu Jesus ser levado e assunto aos céus. Então agora a Bíblia vai dizer que esse pequeno grupo eles vão descer daquele monte e vão adentrar, aleluia, para dentro do cenáculo. E por 10 dias eles estão ali unanimemente em oração. Por 10 dias a Bíblia vai dizer que eles se encontravam unidos, orando, clamando e esperando o cumprimento da promessa. Ei, qual é a sua posição diante da promessa que Deus fez na sua vida? Qual é a sua posição diante daquilo que Deus falou que Ele vai fazer na tua vida? Ei, a promessa Ele está de pé, a promessa ela não morreu. Ei, pode passar um dia, pode passar 2, até 1 ano, 2 anos, mas a promessa de Deus ela não morre na tua vida. A promessa de Deus ela não morre na tua vida. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Glorificado ao nome do Senhor. Então agora esses homens estão reunidos, esperando o cumprimento dessa palavra. Porque, aleluia, eles viram Jesus ressuscitar, eles viram Jesus ser levado ao céu, e Jesus falou, aleluia, que era para eles ficarem, e o Espírito iria descer. Então, aleluia, quando estava para dar início a uma festa bastante conhecida, a festa de Pentecostes, ela acontecia 50 dias após a Páscoa, era uma festa muito movimentada, trazia gente, aleluia, de várias regiões, de vários lugares. E a Bíblia vai dizer que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, estavam em um só clamor, em uma só adoração. Aleluia, eu já quero liberar uma palavra para você nessa noite. Se você, aleluia, estiver clamando, se você estiver em oração, o Espírito Santo que vai sobre essa igreja, ele vai te achar, ele vai te achar nessa cadeira, ele vai te achar nesse campo. Basta você começar a clamar, entenda o Senhor, o
capacidade nessa noite. Capacidade como pregar. A Bíblia vai dizer que aqueles homens estavam reunidos e desceu sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E assentou sobre cada um deles. Então eles começaram a falar em outras línguas. E aí agora um certo grupo de pessoas escuta o que estava acontecendo e por curiosidade chega mais perto para ver o que é que estava acontecendo. Esse grupo de curiosos, aleluia, creio eu, que também já estava preparado por Cristo para comprovar o ministério na vida daqueles discípulos. Creio eu que esse grupo de curiosos já estavam, aleluia, enviados ali por Cristo para que pudesse, aleluia, para que eles pudessem enxergar o tamanho da glória, o tamanho da unção que descia sobre aquele lugar. Então agora, como foi lido, o Espírito Santo desce, é muito lindo, todos estão falando línguas diferentes. Agora entra uns e diz: ei, eles estão embriagados. Está doido, está embriagado. Só que agora Pedro começa, aleluia. É agora que Pedro vai começar, aleluia, a ser testemunha de verdade. É agora que Pedro vai começar a dar o seu verdadeiro testemunho. Quando eles estão dizendo tão bebo, tão doido, Pedro diz: ei, cala a boca, senta aí que eu vou começar a pregar para você. Isso não é bobeira não, isso não é loucura não, isso é o cumprimento da palavra. Ei, vocês mataram Jesus, mas o túmulo não segurou ele ressuscitou. E a palavra se cumpriu. A pedra é pesada para você, mas não é para Deus. A pedra, aleluia, que te para, não para a mão de Deus. A pedra, aleluia, que te causa Deus. Ela não consegue, aleluia, estampar nem sequer, aleluia, a visão de Deus. Deus ele continua fiel para cumprir aquilo que ele havia prometido. Então agora Pedro começa a pregar para aqueles homens. Pedro começa agora capacitado. Ele começa realmente a fazer o seu papel de testemunha. Cheio do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que agora Pedro ganha 3.000 almas para Jesus. Aleluia, Deus! Porque quem convence o homem do pecado não é a palavra bonita, não é a fala bonita, não é o linguajar bonito. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo de Deus. E ele está no nosso meio nessa noite. O Espírito está aqui nessa noite. Se você não sentiu ainda, começa a orar, começa a glorificar, porque o Espírito paira sobre esse ambiente. Aleluia. Então agora, imagina Pedro agora. Todos já conhecem a história. Olha como vai mudar o testemunho de Pedro lá no templo. Pedro chega, o homem pega uma esmola. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, vai olhar e vai dizer: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te Senhor. Levanta e anda em nome de Jesus. E é aí que eu quero chegar nessa noite. Ei, Deus está chamando pessoas, Deus está levantando pessoas essa noite para ser capacitado, não para pregar aquilo que viu, não para pregar aquilo que ouviu, mas para pregar, para dar testemunho daquilo que viveu. Aleluia. Aleluia. Que é o testemunho daquilo que viveu. Permita-me usar como exemplo a missionária Lohane. Pregar, aleluia, aquilo que você vive. É você ouvir do médico que você só tem 1% de vida. E no outro dia você está na casa de Deus. E no outro dia você está adorando. E no outro dia você está adorando, exaltando e me dizendo: porque quem é cheio sabe que Deus é garante. Quem é cheio do Espírito não para no primeiro obstáculo. Quem é cheio do Espírito não para nem diante da morte. Aleluia, aqui nessa noite tem gente cheio do Espírito, vem. Dá um sinal para mim ver. Eu quero ver. Aleluia, os crentes cheios do Espírito Santo. Aleluia. É por isso, aleluia, eu vou dizer que é melhor, ou seja, melhor do que viver pregando, é pregar vivendo. Melhor do que ter, aleluias, uma agenda lotada, é ter uma agenda só, mas está lotado do Espírito Santo. Glória a Deus!
não importa, aleluia, se os convites não chegam, não importa se as portas fecham, encha do Espírito Santo, desça, busca, esteja cheio, porque aquele que está cheio é capacitado para ser verdadeiras testemunhas. Aleluia, Deus! O poder de Deus, ele não chega, aleluia, às nossas vidas para nos deixar no lugar que ele nos encontrou. O poder de Deus, ele não chega, aleluia, às nossas vidas para nos deixar parado, para nos deixar estacionado aonde ele nos encontrou. Quando a mão de Deus chega, quando o poder de Deus chega, quando o Espírito desce, é para te levantar, é para dizer, aí está o caminho, a seara está madura, são menos o ceifeiro, mas tu está cheio, vai, e fazer discípulos. Pega a palavra, pega o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas o cheio tem que ser cheio do Espírito Santo. Sabe por que tem que ser cheio do Espírito Santo? Jesus, quando inicia o seu ministério, ele vai ser batizado por João, e após ser batizado, o Espírito desce. Jesus agora está cheio do Espírito Santo. Então, no livro de Marcos, capítulo 5, agora Jesus ele cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que ele encontra com um jovem. Esse jovem ele estava possesso por demônios. Havia uma legião de demônios que tomava conta da vida daquele jovem. A Bíblia vai dizer que ele não tinha correntes, nada conseguia deter os demônios que estavam naquele jovem. Porém, agora chega Jesus, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus! Com a palavra, aleluia, os demônios são jogados por terra. Basta uma palavra de Deus para a tua situação mudar. Basta uma palavra para o seu cativeiro mudar. Então, a vida daquele homem foi transformada. E agora aquele homem chega para Jesus e diz, termina-lhe com o Senhor. Aí Jesus vai virar para ele e vai falar, não, volta para a sua casa, fala para os seus que Deus fez na tua vida. Aquilo que Deus tem para fazer na tua vida vai ser testemunho para a tua casa. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida vai alcançar os teus filhos, vai alcançar o teu esposo, vai alcançar a tua esposa. O que Deus tem na sua vida é tão grande, vai alcançar a tua casa. Quem ouve testemunho? Livro de João, capítulo 4. Jesus chega na beira do poço. Está ali uma mulher samaritana tirando água do poço. E o poder é tão grande na vida de Jesus, a ponto de Jesus palestrar com aquela mulher. E após Jesus palestrar com aquela mulher, a Bíblia vai dizer que ela saiu e entrou na cidade. Vem comigo, vem. Tem um homem ali que é diferente. Ele contou na vida todinha. Tem um homem ali que está dizendo que ele dá água da vida. Ele está dizendo que ele é o pão da vida. E a Bíblia diz que as pessoas seguiram aquela mulher. Aleluia, Deus! Sobre a sua vida vai ser o suficiente para as pessoas olhar para você e entender que é Deus que está falando, e entender a luz que é o Espírito Santo que está falando. Após encontrar com Jesus, levou mais pessoas, aleluia, para falar também com Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa noite. Capacitados para ser testemunha. Aleluia. É capacitado para falar não só aquilo que viu. Porque não adianta você, aleluia, expulsar a teologia, não adianta você conhecer a Bíblia, não adianta você falar bonito e não ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito se convence o homem do pecado. Você por si só não convence ninguém. Você por si só nem aqui estaria se não fosse o gemido do Espírito Santo pela tua vida. Se não fosse o cheiro do Espírito Santo pela tua vida. Lembra quando você está na sua casa e você diz, eu vou parar, eu vou desistir, Deus, eu não quero mais, eu não vou. E o Espírito Santo está chorando, Pai, Ele quer sim, Pai, Ele está desesperado, precisa de uma bênção, precisa de um milagre.
Aleluia, Deus. Ser cheio do Espírito Santo e os milagres seguirão você. Seja cheio do Espírito Santo e os sinais seguirão de perto de você. Seja cheio do Espírito Santo e a sua casa vai ser transformada. Seja cheio do Espírito Santo e a sua saúde vai ser transformada. Seja cheio do Espírito Santo e a sua família vai ser restaurada. Seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Permita me dizer algo para te assustar. O nosso corpo, o corpo humano, o ser humano, ele é um templo para a habitação de Espírito. Eu não estou querendo te assustar. Há dois tipos de Espírito: o Espírito Santo e o Espírito das trevas. Se você não é habitado pelo Espírito Santo, tome cuidado, porque o Espírito das trevas, ele não bate na porta. O Espírito das trevas, ele não pede licença para entrar. O Espírito das trevas, ele não pede licença, ele chega, mete o pé, quebra a porta, vira a sua vida de avesso, joga você na prostituição, joga você na droga, joga você na bebedeira. É isso que o Espírito maligno faz. É isso que o Espírito das trevas faz. Só que enquanto o Espírito das trevas está trabalhando para destruir, o Espírito Santo está batendo. Está batendo. E a Bíblia vai dizer que aquele que abrir, ele entra. Aleluia, se transforma. O Espírito Santo está aqui nessa noite. O Espírito Santo está batendo. Eu posso ver o Espírito batendo na porta do meu coração e está dizendo: abra, 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 abra porque eu quero entrar. Abre porque eu quero mudar a tua vida. Eu quero mudar a tua história. Eu quero soprar o teu nome. Abra a porta nessa noite. Abra, abra. Porque o Espírito Santo quer fazer morada dentro de você. O Espírito Santo, ele quer limpar. O Espírito Santo, ele quer purificar a sua vida. Só que o Espírito Santo, ele não é para frente. Ele não quebra a porta. Ele não chega dando chute, pontapé, igual o Espírito das trevas. Ele chega de mansinho, mas quando você abre a porta, a transformação é tão grande que quem está de fora não consegue entender. Aleluia, quem está de fora está olhando e está dizendo: eu não sei o que aconteceu. Quem está de fora está olhando e está dizendo: meu Deus, o que foi que aconteceu? Ei, mas isso não foi nada, isso não foi ninguém, isso foi o poder do Espírito Santo que você permitiu habitar dentro de você. Quem era eu? Aleluia, andava bebendo, caindo pelos campos, andava, aleluia, com o mundo aí afora, sendo escravo de Satanás. Mas quando o Espírito bateu e eu resolvi abrir as portas do meu coração, ele entrou, fez morada e tudo aquilo que era mal, ele limpou, tudo aquilo que era mal, ele purificou. O Senhor quer purificar a sua vida nessa noite. O Senhor quer purificar a sua vida nessa noite. Ser cheio do Espírito, porque o Espírito paira sobre esse ambiente. O Espírito está aqui nessa noite para te capacitar para ser testemunho. Aleluia, eu convido você a ficar de pé, convido você para estar louvando o nome do Senhor. Enquanto isso, abra o seu coração, seja sensível ao toque do Espírito Santo, porque ele está na porta, ele está batendo. Seja sensível ao toque do Espírito Santo, porque ele quer morar no teu coração, ele quer fazer de você, aleluia, um templo santo, sagrado, aleluia, ele quer fazer de você uma testemunha capacitada. Glória a Deus. Os olhos louvando o Senhor essa noite. Glória a Deus. Jovens louvam nessa noite, você fica ligado. Enquanto os jovens louvam nessa noite, continua ligado. Fique em espírito de oração. Fique em espírito de oração. Aleluia, porque o Espírito Santo está batendo na porta do teu coração. Aleluia, Deus. Quer transformar a sua vida. O Espírito Santo quer